Bom, aula passada nós começamos a debater um pouco sobre como emerge, em que contexto emerge isso que hoje nós chamamos de marxismo, ou pensamento marxista, ou teoria marxista, né? E a gente viu aí que esse contexto é o contexto também de consolidação do capitalismo como um modo de produção sui generis, digamos assim, né? Em que sentido? No sentido de que para afirmar a existência, a substituição, né, de um modo de produção para outro, é necessário ter aí uma característica que o distingua, né, do modo de produção anterior. E por isso a gente pode afirmar que nós somos capitalistas, por exemplo, no sentido de sermos indivíduos da sociedade capitalista. Nós não precisamos, por exemplo, para dizer que somos dessa sociedade, afirmar que somos pós-feudal ou que somos pós-escravismo colonial, no caso do Brasil. Por quê? Porque a partir do momento que o capitalismo se consolida enquanto um modo de produção, é porque ele substituiu completamente o modo de produção anterior, né? E no caso do capitalismo, isso ocorre a partir do momento em que essa nova sociedade, a sociedade europeia do século XVIII, XIX, né, passa a produzir mercadorias de uma forma capitalista, né? Porque nós podemos falar que mercadoria existe desde a antiguidade. Roma comercializava mercadorias, né? No entanto, não era produzido da mesma forma. Então, na leitura que eu tenho, me parece equivocado afirmar que o capitalismo sempre existiu, porque o capitalismo não se restringe a ser uma sociedade produtora de mercadorias, né? Ela é uma sociedade que produz mercadoria de uma forma completamente inovadora, que não existiu em momento nenhum da história humana. E é por isso que nós podemos falar, né, que a partir do século XIX, o capitalismo, um modo de produção diferente, um modo de vida, uma sociedade completamente distinta, passa a ser dominante na sociedade europeia, né? E a partir do momento que essa forma de sociedade se torna dominante, significa também que ela institui, reproduz, estimula, né, também um modo de pensar, uma visão de mundo que esteja de acordo com os interesses dessa sociedade. Nenhuma sociedade consegue se manter se ela não difundir o seu ideal por toda a sociedade. Se esse ideal não se tornar hegemônico, né, dominante. O termo hegemônico quer dizer isso, né, ou seja, que é majoritário, que é dominante, que exerce predomínio. E aí, eu estou retomando um pouco, né, da última aula, só para a gente dar o pontapé inicial, para não partir do nada. Então, eu trouxe como exemplo o fato da sociedade espartana e romana precisarem de um exército forte, porque ou precisavam proteger suas terras férteis, ou precisava conquistar outras terras férteis, como era o caso romano, né, como forma, inclusive, de ampliar a escravidão, tem que criar uma cultura militarista, precisa inculcar essa cultura militarista, assim como os bárbaros, né, que viviam, os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano e que a partir do final do século III
século IV, início do século V, final do século V, começam a invadir o Império Romano, né? Então, esse povo vivia do saque e da pilhagem de outros povos. Então, na cultura, nas crenças, inclusive religiosas, isso era reproduzido, isso era fortalecido e difundido. Tanto é que os bárbaros acreditavam que só poderiam entrar no paraíso se morressem em combate, em conflito. O cara que morria de doença ou de velhice não ia para o paraíso. Quer dizer, como inculca uma cultura tão forte que estimula, produz, reproduz e justifica determinadas práticas, porque essas práticas são o sustentáculo da sociedade, né? Por isso que seria muito difícil o capitalismo, por exemplo, se reproduzir se houvesse uma anticultura do consumo, se houvesse um desestímulo ao consumo, né? Se o consumo não fosse vendido para todos como um ideal de vida, como símbolo de felicidade ou sinal de prestígio, status, etc. e tal. Então, por quê? Porque o modo de produção capitalista gera um modo de pensar capitalista, né? E o Marx vai concluir isso na sua obra A Ideologia Alemã, junto com Engels, afirmando exatamente isso. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Por quê? Porque é a classe que tem o poder econômico, o poder material, né? O poder de produzir a sociedade, tem também o poder de reproduzir o seu espírito, no sentido de reproduzir o seu pensamento, a sua forma de enxergar o mundo, né? Então, de certa forma, a classe dominante, né, exerce também esse poder espiritual. Tem o poder de inculcar valores, estimular, expandi-los, né, difundi-los, propagandeá-los, porque também domina os mecanismos materiais para isso, né? Ou seja, interfere via Estado na educação, interfere em outros aspectos da vida social, gerando, né, tais valores. Só que a grande questão é que a forma como o capitalismo nasce, né, como a burguesia nasce e se desenvolve até se tornar classe dominante, até conseguir promover as ditas revoluções burguesas, né? E veja, esse é um ponto interessante. A burguesia não nasce como classe revolucionária, como classe conservadora. Pelo contrário, a partir do momento que ela nasce no seio da sociedade feudal, quem lembra lá das aulas de histórias do ensino médio, né? A figura do mercador que surge a partir do fim das invasões bárbaras, que começa a comercializar produtos nas vilas, que se transformam em cidades, né? E que gera um modo de vida à parte do modo de vida feudal, vai se desenvolvendo no seu interior com o desenvolvimento da própria propriedade burguesa. E no primeiro momento, se a gente vê, por exemplo, século XV e XVI, essa burguesia busca apoio com a nobreza, né? Ou seja, ela fortalece as monarquias nacionais, ela apoia o absolutismo monárquico na Europa no século XVI, XV e XVI, né, principalmente, mas no século XVIII ela se volta contra essa classe, né? Só que para se voltar contra a nobreza, a partir do momento que a burguesia adquire poder econômico, consegue, via iluminismo, impor também ideias que estão mais de acordo com seus interesses, ela vai necessitar fazer uma revolução política, ou seja, apropriar do poder político que ainda estava nas mãos de um monarca que era oriundo da nobreza, a classe que vem se enfraquecendo na Europa. Só que a burguesia, se pensasse na estrutura daquilo que ficou chamado como antigo regime, ou seja, como estava dividido o poder político
as tarefas de cada classe social no feudalismo, né? No feudalismo ali do século XVII e XVIII, você tem a burguesia no interior do terceiro estado compondo uma minoria do terceiro estado, né? Ou seja, os burgueses não eram 8% do terceiro estado, ou seja, das classes sociais mais desprivilegiadas do feudalismo. Então ela não tinha chance alguma de fazer uma revolução contra o antigo regime, contra a nobreza, o absolutismo, né? O pensamento obscuro da Igreja Católica, se ela não tivesse apoio das demais classes que compunham o terceiro estado. Só o campesinato compunha mais de 80% desse terceiro estado. Os pequenos trabalhadores urbanos, né, o nascente proletariado, compunha também uma parcela maior do que os 8%. Então a burguesia precisava, naquele momento, ter um discurso universal, né? Ou seja, apresentar os seus interesses como sendo interesses de toda a sociedade. Porque, afinal de contas, ela precisava transformar completamente a sociedade feudal para impor um modo de vida de acordo com seus interesses, ou seja, um modo de vida capitalista, né? Então, ela tem uma postura bastante revolucionária. A grande questão é que a classe que, no capitalismo, será a classe dominada, ou seja, que estará numa situação semelhante com que a burguesia se encontra, ainda no feudalismo, apesar de ser uma classe que vem se enriquecendo, ela não consolidou o seu poder e já tem a classe que expressará uma oposição aos seus interesses. Ou seja, já existe, junto com o proletariado nascente, um interesse distinto da sociedade, um interesse distinto da burguesia. E a burguesia está em luta contra a nobreza, né? Então, de certa forma, ela está mostrando para o proletariado, mesmo que não queira, né? Porque ela conta com ele no processo revolucionário, nas lutas, inclusive foi a classe trabalhadora quem pega em armas também para depor os monarcas absolutistas na Europa, mas sob o controle da burguesia. Então a burguesia mostra, de certa forma, como que se substitui uma sociedade por outra. Como é possível que um modo de vida e de pensar que foi dominante por mais de 1000 anos pode ser substituído por outro, né? E a burguesia mostra que para ser substituído por outro é necessário destruir completamente a sociedade. E quando eu falo destruir a sociedade, não estou falando botar fogo em tudo, né? Bombardear toda a Europa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é necessário destruir o modo como essa sociedade produz-se a si mesma, né? É necessário alterar o modo tanto de produzir bens, mercadorias, né? Mas também como o modo de pensar essa sociedade. Não é à toa que o iluminismo combate desapiedadamente o modo de pensar feudal, que era pautado por um pensamento obscuro, pelo predomínio, né, do teocentrismo, ou seja, de que a fé, a crença em Deus, que é claro, expressa pelo poder da Igreja Católica naquele contexto, é que explicava tudo, e não a razão. Então o iluminismo vem combater isso também. Ou seja, a burguesia mostra que é possível uma sociedade ser completamente substituída por outra, né? E nesse processo ela vai constituindo o seu modo de pensar, né? Que é um modo de constituição das ideias, ou seja, ela vai constituindo dentro da sociedade ideologias, teorias, representações do real, concepções, crenças, doutrinas, em síntese um modo, né, de produzir, que a gente viu também que é um controle mental. Ou seja, é uma introjeção da sociabilidade, do interesse e da mentalidade dominante, né? Então, a gente vai avançando aqui rapidamente, porque já vimos esses pontos, mas o modo de pensar burguês, ele é marcado, como eu comentei na aula passada, basicamente por essas 4 grandes características, né? Ou seja, por uma competição social,
seja, os indivíduos competem, querendo ou não querendo, na sociedade capitalista o tempo inteiro, né? A própria burguesia compete entre si por mercado de trabalho, é mercantilizada ao extremo. A sociedade capitalista, ao se afirmar na produção e venda de mercadorias, ela tende a mercantilizar todas as relações sociais, né? Ou seja, tudo se transforma, de certa forma, em mercadoria, né? Ou tem uma forma muito semelhante àquela que a mercadoria reveste na sociedade capitalista, ou seja, interesse pelo lucro, expansão, reprodução ampliada de capital exige essa mercantilização da vida social, né? E a mercantilização da vida social exige também uma burocratização, ou seja, um controle, né, sobre a forma como se dá essa mercantilização. E interessante, queria que ficasse destacado isso para vocês, porque a burocracia, tanto enquanto processo quanto classe social, é o que é de mais essencial para vocês nessa disciplina, né? Então, o eixo seria como que na relação entre burguesia e proletariado nasce também outras classes sociais, né? E daí eu já faço uma observação em torno dessa constatação, que muitas vezes é deformada por intérpretes, leitores, eu diria até mal leitores, do próprio pensamento de Marx em torno da questão das classes sociais. Porque o Marx, quando menciona no Manifesto Comunista a existência de duas classes fundamentais no capitalismo, o que ele está dizendo é que todo modo de produção tem na sua base duas classes sociais. Se esse modo de produção é modo de produção classista, né? Então você tem, na antiguidade, homens livres e escravos, como sendo as classes fundamentais do modo de produção escravista, patrícios e plebeus na Roma antiga, senhores e servos no feudalismo e burguesia e proletariado no capitalismo. As classes que ali no processo de produzir a vida, né, porque toda sociedade precisa produzir a si mesma, né, materialmente, encontra-se duas classes fundamentais. Daí a imaginar ou interpretar que o Marx está dizendo que em toda sociedade classista só existem duas classes sociais é uma outra história completamente diferente. Porque ao alegar que existem duas classes fundamentais, inclusive já está subentendido que existem outras classes, né? Porque se é necessário dizer que essas são classes fundamentais, significa que existem outras classes que não são fundamentais, ou seja, que não estão no fundamento da sociedade. Contudo, a própria relação entre essas duas classes sociais, como nós vamos ver com o avançar da disciplina, né, nessa e nas próximas aulas, a própria dinâmica da relação entre burguesia e proletariado gera outras classes sociais, né? Uma dessas classes sociais é a burocracia, porque a burguesia, a partir do momento que o capitalismo vai se fortalecendo e se ampliando, a burguesia proprietária dos meios de produção, ela também se afasta da produção, né? Ou seja, ela não é necessariamente, apesar de poder ocorrer ainda hoje, né, e no passado mais ainda, mas hoje é mais, digamos, menos provável, né? Ou um número menor ocorre. Ou seja, o fato de que quem administra a própria empresa é o próprio proprietário dela, né? Geralmente, o que ocorre, a tendência maior é que não, que o proprietário não seja quem administra diretamente. Ele pode até controlar determinadas operações da empresa, saber o que está acontecendo, acompanhar, mas não é ele quem administra em toda a totalidade, né? Então, esse controle sobre o trabalho no interior de uma empresa, no interior de uma fábrica,
de uma indústria é controlado por outras classes sociais. E a classe social que nasce daí é a burocracia empresarial, ou seja, os administradores da empresa, né? Então, a própria administração empresarial nasce como uma característica derivada da relação entre burguesia e proletariado. E a outra característica é que a classe burguesa, como classe dominante, não tem interesse na verdade, né? Ou seja, a característica do pensamento burguês é a negação da verdade. Por quê? Porque a verdade da sociedade capitalista atua contra a burguesia. Se a gente aceitar, pelo menos na interpretação marxista, que a burguesia é uma classe que se apropria do trabalho alheio de outras classes, negando a várias outras classes a possibilidade de usufruir do fruto do próprio trabalho, constata-se que essa relação está fundamentada na exploração, né? Nós vamos ver isso também. Quem viu os vídeos que eu mandei deve ter percebido. Constata-se a exploração de uma classe sobre outra, de uma minoria sobre a maioria. E revelar isso, deixar isso claro na sociedade capitalista, alimenta descontentamento, alimenta consciência, né, que pode alimentar lutas, que pode alimentar contestação social. Então a burguesia não quer saber disso. Para ela, houve história, enquanto ela era aquela classe que não era a classe dominante e que chegou, inclusive, a decapitar reis em processos revolucionários em toda a Europa ou em vários países da Europa, se torna uma classe que não quer saber mais da luta de classes, que não quer saber mais do conflito violento. Por quê? Porque a burguesia se tornou a classe dominante. Então ela passa a difundir a ideia segundo a qual a única coisa possível nessa sociedade é a reprodução dela mesma, né? Então não cabe à burguesia ficar falando de transformação social, porque ela não tem interesse nisso, porque ela é a classe que domina. Então, em time que se ganha, digamos assim, né, não se mexe. Então ela não tem interesse. E para isso ela precisa naturalizar a sociedade vigente. Ela precisa criar mecanismos que naturalize a realidade, que apresente essa realidade como a única possível, né? Universalize isso, essas relações instituídas. Então isso é importante para a gente entender o marxismo, porque o marxismo vai surgir enquanto um pensamento oposto ao pensamento da burguesia, né? Então a burguesia, como classe dominante, ela tem interesse o quê? Na produção e reprodução de capital, né? Produção de capital no capitalismo, como a gente vem vendo, é fundamentada na extração de mais valor, ou seja, na exploração do proletariado. E daí eu vou detalhar mais adiante o que significa extrair mais valor, né, do trabalho. Mas ela precisa, além de produzir capital, ela precisa que toda a sociedade se organize de uma forma que garanta a reprodução, né, ou que torne regular, por isso formas de regularização, as relações sociais capitalistas. Ou seja, ela precisa de leis que atendam aos interesses da reprodução do capital, ela precisa de uma forma estatal adequada às necessidades do capital em cada período histórico, porque as formas estatais se alteraram desde que nasceram no capitalismo, mas sempre tendo como objetivo isso, reproduzir as melhores condições para a acumulação de capital, né? Por isso, políticas econômicas, políticas culturais, políticas ideológicas, né? Ou seja, a própria reprodução e a regularização das crenças religiosas, pelo menos de algumas, né? Aquelas mais adequadas, principalmente aos interesses capitalistas, controle educacional, etc. Ou seja, ela precisa tornar a sociedade sua imagem e semelhança, né? Ou seja, tornar a sociedade de acordo com os interesses capitalistas. E isso revela, né, o quão ela é uma classe dominante, ou seja, que domina a partida, digamos assim, né? Ela tem mecanismos para dominar o jogo.
No entanto, o simples fato da gente constatar a existência de uma classe dominante significa também a existência de uma classe dominada, né? E essa classe nasce com a burguesia e se desenvolve também com a burguesia. Claro, se desenvolve tendo na burguesia uma classe antagônica e que visa controlá-la, mas o próprio controle também, em alguns momentos, revela a dominação, ou seja, contribui para um avanço de outra consciência. Então, a gente pode dizer que o próprio capitalismo, ao se afirmar, também traz elementos que o nega. Em que sentido? No sentido dialético marxista, né? No sentido de que a burguesia, para se afirmar como burguesia, precisa controlar o proletariado, precisa negá-lo, precisa dominá-lo, né? E, inevitavelmente, precisa explorá-lo, né? Então, isso traz a luta de classes, demonstra a luta de classes no capitalismo, né? E por mais que o proletariado se mantenha majoritariamente durante todo esse período aceitando essa condição, ou seja, o proletariado não é uma classe que está o tempo inteiro contestando as relações de produção capitalista. Se fosse o capitalismo não teria nem se consolidado, mas hora ou outra ele emerge, né? Ou seja, hora ou outra, greves que nasceram apenas por interesses econômicos imediatos, melhores salários, direito a uma jornada de trabalho menor, direitos, férias, descanso, etc., em outros momentos também lutou contra tudo isso. Ou seja, essa greve por interesses imediatos se transformou, em várias ocasiões, em uma greve política. Ou seja, uma greve em que, além de não trabalhar, o proletariado ocupou as fábricas, controlou as fábricas, enfrentou, em diversas ocasiões, as forças policiais e chegou até mesmo em 1871, na Comuna de Paris, a controlar Paris por mais de 3 meses. Ou seja, para controlar a capital da segunda maior potência capitalista do mundo na época, né? E expulsou políticos, expulsou burgueses, se apropriou do controle sobre a cidade e instituiu, mesmo que por poucos meses, porque a reação burguesa veio, né, uma aliança de países como a Prússia e a França se estabeleceu e reprimiu essa experiência em Paris. Mas demonstrou que o proletariado, se consegue avançar nas suas lutas, tem interesse em instituir novas relações sociais, né? Então, a grande questão é que a burguesia controla isso o tempo todo. E controla exatamente por ser uma ameaça. Mas a partir do momento que existe e está nas relações sociais, né? E no século XIX essas relações sociais elas eram mais cristalinas, mais transparentes, né? Uma ponte apenas separava um bairro luxuoso de um bairro extremamente miserável, né? Ou seja, explicitava esses dois modos de vida completamente distinto, mas relacional, né? Então, diversas pessoas intelectuais passaram a questionar isso, passaram a refletir sobre isso, né? Por mais que o pensamento sistematizado, essa perspectiva contrária à burguesa, não tenha nascido de uma hora para outra, ele é fruto de um processo de avanço de vários intelectuais, os socialistas utópicos, por exemplo, que foram pensando isso e imaginando alternativas, né? Desde criar condições menos exploratórias para os seus trabalhos, né? Como, por exemplo, criação também de creches para os filhos dos operários, isso ainda na primeira metade do século XIX, melhores estudos para a classe operária, vai avançando, né? Vai avançando até o ponto de ter uma sistematização mais concreta, né? Ou seja, ter uma teoria que nasce da experiência da classe operária. Então, a gente pode dizer que, junto com a burguesia, nasce também o proletariado e nasce também a possibilidade de uma outra visão de mundo, ou seja, a possibilidade de uma outra perspectiva de classe,
né? E o problema é que essa perspectiva de classe nasce muito cedo no capitalismo, né? Desde o início, a burguesia se vê ameaçada por essa classe que não tem interesse em passar a sua vida produzindo riqueza e vivendo na miséria, né? Então isso ameaçava a burguesia antes mesmo dessa consolidar o seu poder. Por isso que podemos falar que a burguesia cria as armas e ensina como se usa essas armas para o próprio proletariado, porque ela está, né, numa luta, pelo menos naquele primeiro momento ali, está numa luta contra a classe dominante da outra sociedade, né? E foi obrigada a revolucionar a sociedade. Se a gente pegar, por exemplo, o caso inglês, né, que, se eu não estou enganado, em 1641, a Revolução Burguesa Inglesa chega a decapitar Carlos I, que era um rei que durante séculos, né, na Europa se acreditava que era um representante divino da Terra. Então, quer dizer, romper com essa crença é algo bastante revolucionário. Então, a burguesia, no exercício de tornar-se classe dominante, ela está mostrando para o proletariado como se fez. Por isso, ela, desde muito cedo, precisa, logo após se tornar a classe dominante, ou seja, logo após consolidar o seu poder, precisa lutar com todas as armas contra essa outra classe que ela trouxe consigo, que é o proletariado, né? Por isso ela passa a ter um pensamento anti-histórico, passa a defender de que a história, entendendo história como a transformação, né? Ou seja, só há história quando há transformação, quando há uma mudança completa na sociedade. Por isso tem lá as fases, né? História antiga, medieval, moderna, contemporânea e etc., que revela a transformação histórica. Só que a burguesia, a partir do momento que se torna classe dominante, não quer saber dessa transformação, porque ela sabe que o interesse em transformar completamente a sociedade vai vir dessa outra classe, né? Bom, avançando. Bom, onde está, então, esse caráter inédito, né? Que pode dizer-se, então, que estamos em outra sociedade, que não é mais a sociedade feudal, na sociedade capitalista. Está no fato de que, pela primeira vez, se cria condições para produzir e extrair o que está sendo chamado de mais-valor, né? Claro, comumente se escuta falar de mais-valia, né? Eu acredito que é mais compreensível para nós falar de mais-valor, porque nós não tratamos de valia, né, no nosso cotidiano, nós tratamos de valores, então acho que é mais compreensível. E o Jean Barrot, na obra O Movimento Comunista, né, não sei se a gente chegou a esse ponto aqui, mas eu gostaria de reproduzir essa citação devido à importância dela. Ele vai dizer que este essencial, ou seja, a produção de mais valor, né, não poderia ser estudado se não tivesse previamente mostrado que a mercadoria é a forma social que tem de revestir qualquer bem na economia capitalista. A mercadoria é o fenômeno concreto da produção capitalista. Enquanto fenômeno, ela não basta para caracterizar o capitalismo, mas impõe a sua forma particular a todos os fatores e produtos do trabalho efetuado nas condições capitalistas. A primeira condição da compreensão do capital, e como se verá do seu devir, ou seja, do seu processo histórico, é ver bem nos elementos do processo econômico capitalista não apenas objetos, bens de produção e de consumo, forças de trabalho, produtos, materiais desempenhando uma função técnica determinada, mas mercadorias que possuem valor. Isso é muito importante. As mercadorias antes do capitalismo não possuíam o que nós estamos chamando aqui de valor, né? E o que é esse valor? Sintetizando, nós vamos ver detalhadamente lá na frente, mas sintetizando para vocês começarem a acompanhar melhor o raciocínio, é fazer com que a aquisição de algumas mercadorias por um proprietário, por uma empresa, por um burguês, que são essenciais para dar início a uma produção, ou seja, infraestrutura, matéria-prima, maquinaria, prédios, estruturas, né,
já começam custando valor, né? Ou seja, é necessário comprar, consumir essas mercadorias, que é a matéria-prima, a maquinaria, que no capitalismo já é mercadoria, porque nenhuma empresa produz toda a maquinaria que ela mesma utiliza para produzir outras mercadorias. A Volkswagen não produz, né, toda a tecnologia que ela necessita, por exemplo, para produzir carros, automóveis. Ela consome robôs, tecnologia, ferramentas, matérias-primas, e isso entra como custo, né? Só que a burguesia não pode, na produção, extrair do que ela produziu apenas o que lhe custou. Porque se ela fizer isso, não há lucro, né? Ou seja, se ela gasta X para produzir e vende por X, não há acúmulo de capital. Ela necessita extrair um mais valor do processo produtivo. Mas a matéria-prima, maquinaria, Marx vai chamar de trabalho morto. Por que trabalho morto? Porque ali já foi consolidado o mais valor daquele processo. Quem vendeu a matéria-prima e a maquinaria lucrou com isso. Quem está consumindo num processo produtivo precisa repassar esses custos. Só que para repassar esses custos é necessário que um agente, um elemento no processo produtivo, crie valor, acrescente valor ao processo, ao produto produzido. Qual é esse elemento? É a força de trabalho. É a força de trabalho que, ao ser consumida, adiciona valor no processo produtivo. Não há outro lugar de onde sair valor, né? É o tempo de trabalho necessário para produzir determinada mercadoria que acrescenta valor. E acrescenta valor por quê? Porque uma parcela minoritária do tempo de trabalho é necessária para repassar os custos de matéria-prima, maquinaria e mão de obra, em pagamento de salário. No entanto, a outra parte do tempo de trabalho diário é apenas acúmulo. Por quê? Porque foi produzido, mas não é direcionado para os custos, mas sim para o lucro. Por isso, mais valor do que o necessário para produzir. E a grande questão, que eu já adiantei um pouco, é o que determina o valor de uma mercadoria. Ou seja, o que nos possibilita pegar, por exemplo, um caneco e afirmar esse caneco vale R$30 e pegar um celular e dizer esse celular vale R$1.000. Não está explícito neles, de imediato, esses valores, né? É necessário, então, buscar o que faz com que, em determinadas condições materiais históricas, um produto vale X e o outro produto vale 15X. O que determina isso, né? E daí, adiantando já no slide, o que determina isso é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir. Então, a pergunta que a gente pode fazer é como que Marx chega a tal conclusão? Ou seja, de que o que determina o valor das mercadorias é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Porque até então, ou seja, até 1860 e pouco, né, quando é publicado aí essa obra, O Capital, onde ele traz essa reflexão mais sistematizada, até então ninguém tinha chegado nessa conclusão. Alguns economistas burgueses, como David Ricardo, Adam Smith, havia avançado, né, principalmente o David Ricardo, nessa direção, né, mas com limite, não tinha chegado aos últimos detalhes dessa conclusão, né? Ou seja, de que o valor é definido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Então, eu acho que vale a pena pensar, então, como que Marx chega a essa conclusão, né? Ou seja, que elementos ele elabora para extrair da realidade essa reflexão. Essa é uma característica que a gente não pode perder de vista também quando estamos falando do Marx, especialmente,
Que característica é essa? Marx não parte de ideias pré-concebidas para explicar a realidade. Tanto é que o seu método é chamado de método materialista histórico dialético. Ou seja, ele recorre às relações materiais, ou seja, às relações sociais estabelecidas entre seres humanos vivos, de carne e osso, em uma sociedade, no interior de determinadas relações sociais, para, a partir dessas relações sociais, pensar sobre elas. Produzir um pensamento que a explique, né? Então, por mais que as relações sociais sejam o ponto de partida, elas não se apresentam de imediato como realmente são. Ou seja, não basta apenas viver na sociedade capitalista, andar de um lado para o outro, né, na sociedade capitalista para compreendê-la. Tanto é que a gente passa a vida inteira na sociedade capitalista e não tem ideia de como a sociedade capitalista de fato se produz e se reproduz, que agentes estão envolvidos, como que as classes sociais estão se relacionando, e esses sim são os agentes concretos da sociedade, as classes sociais, como elas se relacionam e produzem e reproduzem um modo de vida específico, um modo de sociedade específica. Então, o que Marx está buscando é isso. Como que a sociedade capitalista produz e reproduz a si mesma, né? Que relações sociais se encontram no seu fundamento. Então, a pergunta que merece ser respondida é exatamente essa. Como Marx chegou a essa conclusão? Bom, para pensar isso, então, o Marx inicia toda a sua discussão, né? Quem já leu o Capital ou teve acesso aí, pelo menos ao sumário do primeiro volume, ou assistiu os vídeos que eu postei, inclusive uma videoaula sobre a mercadoria, vai perceber que o Marx, o primeiro capítulo é a mercadoria, né? E por quê? Porque para ele é exatamente nela que está a singularidade da sociedade capitalista. Mas não na mercadoria enquanto objeto ali parado, isolado, abstratamente, mas a mercadoria enquanto algo que carrega as relações sociais que a produziram, né? E daí ele vai dizer que a mercadoria ela possui duas características. O fato de conter, né, valor de uso e valor de troca. O que isso significa? Bom, significa que uma mercadoria só será comercializada se ela tiver utilidade, né? E o Marx diz, nem que essa utilidade seja fruto da mente humana, que seja uma ilusão, né? Não interessa. Se essa ilusão for aceita por todos e levar ao consumo de mercadorias, ela é útil, por mais que a utilidade seja ilusória. Então, isso caracteriza uma mercadoria. Só que ela também precisa conter valor de troca, né? Ou seja, ela precisa ser portadora do valor de troca. Ou seja, nela deve estar materializado uma quantia X de valor. Inclusive, essa quantia X de valor que possibilita a gente afirmar, por exemplo, né, se um determinado, seguindo aí o slide, né, se um determinado caminhão equivale a 3 determinados automóveis ou 2 determinados tratores, logo, 3 desses automóveis valem o mesmo que 2 desses tratores ou 1 desse caminhão, né? Por conseguinte, possuem a mesma expressão do seu conteúdo. Ou seja, por mais que caminhões tenham um valor de uso diferente do automóvel, que é diferente do valor de uso de um trator, enquanto o valor de troca, eles possuem um elemento comum. Eles expressam o mesmo conteúdo. Sendo assim, pode-se concluir que 3 automóveis e 2 tratores, assim como um caminhão, possuem algo de comum e da mesma grandeza, mesmo sendo, enquanto valores de uso, coisas distintas. Percebe-se, então, que há uma terceira coisa, além dos valores de uso e de troca, nas quais eles se reduzem. A grande questão é, o que é essa terceira coisa? Ou seja, além de ter valor de uso e de troca, o que define o seu conteúdo?
o que define que um objeto, uma mercadoria, equivale a 3 de outras e 2 de uma outra? O que é essa terceira coisa, né? E é isso que o Marx está pensando para chegar às suas conclusões. Bom, ele vai dizer que as mercadorias possuem diferenças qualitativas e quantitativas. Ou seja, qualitativamente, um trator é distinto de um caminhão e de um automóvel, né? Mas também quantitativamente. Então, o que está aí? O que é essa terceira coisa que possibilita, enquanto valores de troca, né, possuem apenas uma propriedade comum? O fato de serem frutos do trabalho humano. Ou seja, o tempo de trabalho necessário para a produção de um caminhão é diferente do tempo de trabalho necessário para a produção de um automóvel, que é diferente do tempo de trabalho para a produção de um trator, né? Agora, estamos tratando de tempo de trabalho social, né? Então, isso não quer dizer que uma fábrica que produza 5 tratores, por conta da tecnologia que ela usa, né, está na mesma condição de uma fábrica que produza 30 tratores por conta da condição que ela tem, né, da tecnologia que ela usa. Até porque essa primeira fábrica não sobreviveria na competição. Então, tempo socialmente necessário significa em condições históricas específicas que tecnologia a burguesia consegue acessar, a burguesia como um todo, né, para produzir determinadas mercadorias. Até porque ela, estando em competição com ela mesma, ela é impelida a isso o tempo inteiro. Ou seja, a estar desenvolvendo melhores formas de extrair mais valor do trabalho para se tornar mais competitiva no mercado, para que os seus produtos se tornem mais competitivos no mercado, né? Então é o tempo social, ou seja, naquelas condições históricas, no século XXI, por exemplo, o que a burguesia consegue recorrer? A tecnologia, todo o conhecimento científico, toda capacidade operária desenvolvida ao longo desses séculos, né? Ou seja, o proletário de hoje não é um proletário do século XIX, está presente no seu ser de classe um acúmulo histórico também de conhecimento, né, de técnicas e etc. Então, seria esse tempo social, né, ou seja, em condições históricas dentro daquilo que a própria sociedade capitalista já oferece. Então, ele vai dizer o seguinte, explicando essa relação. Deixando de lado, então, o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a elas apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho. Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas mãos. Se abstraímos o seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixa de ser mesa, ou casa, ou fio, ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensoriais se apagaram. Também já não é o produto do trabalho do marceneiro, ou do pedreiro, ou do fiandeiro, ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados. E desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato, né? Então, esse trabalho humano abstrato seria exatamente isso. Ou seja, toda mercadoria, independente do seu valor de uso, ou seja, para que ela foi feita, se relaciona uma com a outra. É por isso que é possível dizer que uma mercadoria distinta de outra equivale a não sei quantas outras mercadorias. Ou seja, elas são trocáveis, cambiáveis no mercado de trabalho. Mas o que faz com que a gente chegue a essa conclusão? Por que mercadoria X vale 3 outras mercadorias que vale 5 outras mercadorias? Essa é uma questão importante. Fica até uma questão para a gente ir refletindo.